Fala, meu povo, tudo beleza? Bom, vamos hoje para mais um episódio aqui da nossa saga, da nossa websérie De Onde Vem. Se você não sabe do que se trata, assiste o primeiro episódio da websérie De Onde Vem para você entender. Mas resumindo, eu vou trazer aqui algumas dúvidas do cotidiano e vou responder as dúvidas, porém, embasando normativamente, mostrando a lei, mostrando na fonte a informação com a resposta para aquela dúvida. Beleza? Então hoje é o terceiro episódio da série De Onde Vem. E hoje eu vou falar de onde vem o acidente de trajeto. Na verdade, a Lei 8213, que eu vou abrir daqui a pouco aqui no meu computador, ela vem trazendo o termo acidente de percurso. Né? Ela não usa o termo trajeto, ela usa o termo percurso. Então, de onde vem o acidente de percurso? Quando que é um acidente de percurso? E eu vou falar sobre duas situações, tá? Sobre o acidente de percurso, que é de casa para o trabalho e do trabalho para casa. A gente vai ver aqui daqui a pouquinho essa definição. E eu vou falar sobre o acidente que é considerado também um acidente de percurso quando ele ocorre da empresa para o local da refeição ou do local da refeição para a empresa, ou, enfim, o horário de almoço, e o acidente acontece em via pública dentro desse horário de almoço. Vamos fazer aquele conhecido esquema que a gente vem adotando aqui na websérie De Onde Vem. Eu vou mostrar agora a tela do meu computador na legislação para embasar o acidente de percurso. Vamos embora! Vamos lá, gente. Eu estou aqui com a Lei 8213 aberta, certo? Na verdade, eu já abri aqui na linha, mas eu vou mostrar para vocês aonde eu encontro esse embasamento. Está aqui no artigo 21. Equiparam-se também ao acidente de trabalho para efeitos dessa lei. E a gente vai descer. Aqui na linha D, a gente tem a seguinte definição. Ó. Acidente equiparado, né, ao acidente de trabalho. É quando ele ocorre no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Aqui a gente tem, como sempre, né, alguns pontos de atenção, que é o seguinte. Primeiro ponto aqui, algumas empresas elas tentam descaracterizar o acidente de percurso, falando que o trabalhador recebe vale transporte, que estava indo de moto, ou que a empresa fornece meio de locomoção, fornece condução, e o trabalhador estava indo, enfim, de bicicleta ou algo nesse sentido. A lei é extremamente clara quanto a isso, e está aqui, ó, qualquer que seja o meio de locomoção. Tá? E ela continua, inclusive veículo de propriedade do segurado. Então, como eu costumo dizer, não importa se a empresa dá vale transporte, se a empresa tem um ônibus próprio que busca o trabalhador na porta de casa, se a empresa tem um chofer, um motorista, uma limusine para o trabalhador ir, né, para o seu trabalho, não importa. Aqui a lei é extremamente clara. Quando o acidente acontece no percurso da residência para o local de trabalho ou do local de trabalho para a residência, e aí vem aqui, ó, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Então, se o trabalhador está indo para o trabalho de carro próprio, de moto, de bicicleta, de patins, de patinete, de bicicleta elétrica, de tapete voador, não interessa. Houve um acidente nesse percurso, a gente vai caracterizar como acidente de trabalho, certo? Que é o famoso acidente de percurso. Tá bom? Então, artigo 21 da Lei 8213 está aqui o embasamento. No percurso da residência para o local de trabalho ou do local de trabalho para a residência. Qualquer que seja o meio de locomoção, isso aqui é extremamente importante, tá? Inclusive veículo de propriedade segurada. Ponto final. Não tem argumento. Ah, mas a empresa isso, a empresa aquilo, a empresa não vai transporte. O cara estava de moto e não tem CNH. Aí é problema dele com a legislação de trânsito. Tá bom? Aconteceu um acidente no caminho da residência para o trabalho ou do trabalho para a residência, não importa o resto. É caracterizado como acidente de percurso. E agora a gente tem aquela outra situação que eu comentei lá no início do vídeo para falar sobre um acidente ocorrido em horário de almoço
em via pública, né? Para isso, a gente tem aqui, ó, o manual do acidente de trabalho do INSS, o manual de 2016. Ele traz aqui a definição de acidente de trajeto, a mesma definição lá da Lei 8213, tá? E ele tem um adendo aqui, na verdade, uma continuação. Ele fala o seguinte, ó, que é acidente de trajeto, todo aquele blá 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 do artigo 21 da Lei 8213, e ele traz esse complemento, bem como o deslocamento do local de refeição para o local de trabalho, ou deste para aquele, né, ou seja, do local de trabalho para o local de refeição. E aí ele traz também aqui, ó, independente do meio de locomoção, obviamente, sem alteração ou interrupção do percurso por motivo pessoal. Então, se o cara sai da empresa e vai direto para um restaurante do outro lado da rua e sofre um acidente, é considerado um acidente de percurso. Se ele sai da empresa e vai almoçar em casa, vai de carro, vai de bicicleta, vai de moto elétrica, vai de tapete voador e ele sofre um acidente, é considerado um acidente de trajeto, um acidente de percurso, tá bom? Desde que não haja alteração ou interrupção desse percurso por algum motivo pessoal, certo? Aqui ainda tem mais um complemento extremamente importante, onde muitas empresas buscam, em alguns momentos, descaracterizar esse acidente de percurso. O manual do INSS traz esse complemento aqui, ó. Não havendo limite de prazo estipulado para que o segurado atinja o local de residência. Não interessa se o cara sofreu um acidente 30 minutos depois de sair do trabalho ou 3 horas. É claro que deve ser observado o tempo necessário compatível com a distância percorrida e o meio de locomoção utilizado. Se o cara saiu do trabalho de carro e a gente sabe que do trabalho até em casa, de carro, ele leva 40 minutos, e o acidente aconteceu 3 horas depois que ele saiu do trabalho, há que ser uma investigação mais detalhada para buscar entender o motivo pelo qual esse acidente demorou tanto a acontecer. Tá? Então, tem que observar o tempo necessário compatível. Porém, não é um fator impeditivo de caracterização de acidente de trabalho, vírgula, barra, acidente de percurso. Vou voltar aqui para a câmera para a gente finalizar esse vídeo. Opa, estamos de volta então. Esse foi o terceiro episódio da nossa websérie De Onde Vem, falando sobre o acidente de percurso, mostrando na íntegra, mostrando a lei na sua base. Lei 8213, falando sobre acidente de percurso no seu artigo 21, e o Manual de Acidente de Trabalho do INSS de 2016. Cabe uma atenção especial para esse tema, acidente de percurso, que levanta muitas dúvidas. E se esse ainda é o seu caso, se você tem alguma dúvida sobre acidente de percurso, né, acidente de trajeto, deixa nos comentários que a gente se vira daqui para tentar te ajudar. Enquanto isso, eu vou bolando aqui qual vai ser o próximo tema do próximo episódio da nossa websérie De Onde Vem. Um grande abraço a todos e falou!